Bom dia, tudo bem? Então, estamos aqui, né, para mais um webinar na Zanetti, hoje com a presença ilustre da Diana, que é a nossa colaboradora aqui há muito tempo. Quantos anos, Diana? 10 anos. 10 anos, é uma vida já. E a ideia hoje, então, é a gente falar um pouco sobre produtividade, sobre gestão do tempo, que é um dos grandes desafios para todos os profissionais. Num momento em que a gente vive tanto acesso à informação, né? Em que a gente é tão tentado o tempo todo a olhar várias coisas, a fazer várias coisas, na nossa vida pessoal, na nossa carreira, na nossa atividade profissional. Hoje, ter foco, gerir o tempo, ser produtivo, não se perder daquilo que a gente mesmo definiu que a gente queria fazer, é um grande desafio para os profissionais. E a Diana é uma pessoa que aqui dentro da Zanetti sempre preza muito por isso, e a experiência que ela tem, passando por vários setores, né, Diana? É de sempre estar focada na organização, de sempre estar focada em como fazer volumes muito grandes de trabalho dentro do tempo estimado. Então a ideia é que a gente possa bater um pouco de papo sobre esse assunto, né? Sobre a produtividade, sobre a organização e sobre a gestão do tempo. Diana, fala para nós assim, como é que tu entende a produtividade no teu dia a dia? O que é que te faz ser uma pessoa produtiva hoje no teu trabalho? Primeiramente, bom dia, Kiona, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Então, como você mesmo disse, a questão da produtividade hoje é muito comum a gente dizer que está sempre na correria, né? Isso virou uma frase costume. Todo mundo está sempre na correria. Ah, conseguiu fazer tal coisa para mim? Ah, correria. Tudo é desculpa, é a correria, né? Mas eu acho que é uma questão de organização. Então, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que você aprende de hoje para amanhã. São hábitos que você vai criando, cada um tem que encontrar a melhor forma de se organizar para que você consiga ser produtivo. Então, uma das coisas assim que eu fui aprimorando com o tempo e que me faz muito bem é a organização visual da minha mesa. Então, eu gosto muito de bilhetinhos, preciso fazer isso está pronto. Outra forma que eu me organizo, a minha esquerda são coisas que eu ainda preciso fazer, a minha direita são coisas que estão prontas. Então, visualmente eu olho para aquilo, eu sei o que eu preciso dar prioridade, o que eu não preciso. Acho que uma das formas de você se organizar e você conseguir ser produtivo é você conseguir estabelecer o que é mais importante, o que pode esperar um pouquinho, o que não interfere na tarefa do outro. E uma coisa também é você dizer não. A partir do momento que você está fazendo uma atividade, que alguém chega e te pede alguma coisa, me dá um tempo, peraí que eu preciso terminar isso que é bem importante, depois eu te auxilio. Porque se a gente vai colocando uma atividade em cima da outra, a gente se atrapalha e no fim você não faz nada, né? Então são questões que você vai adquirindo com o tempo, você tem que se organizando, se programando para que você possa ser uma pessoa produtiva. Isso que tu falou, acho que é uma coisa muito legal. Eu vi uma vez, né, uma pesquisa e várias outras depois, que quando uma pessoa está fazendo uma atividade e para de fazer aquela atividade e depois precisa retomar, o tempo que ela gasta é 30% maior do que ela gastaria. Sim. Então isso que tu falou realmente é uma grande sacada, que é essa questão, não, espera eu terminar, aí eu vou pegar essa outra tarefa, porque muitos de nós, pela ansiedade de querer ajudar, de saber que as coisas todas são importantes, vão pegando tudo, né? Então eu paro o que eu tô fazendo e começo a fazer outra coisa e daí paro aquela para fazer outra e na verdade eu acabo não terminando aquilo que eu comecei. E isso nos dá essa sensação de angústia, né? Sim. De estar sempre nadando e nunca terminando, nunca chegando na famosa praia. Porque daí tu não vê que você foi produtivo. Sabe aquele dia que você trabalha e você diz, poxa, eu trabalhei o dia todo, mas eu não produzi. Pode ser que você tenha passado o dia todo tentando ajudar todo mundo, pegando uma tarefa, não terminando, pegando outra. O tempo que tu leva para voltar aonde você parou, para voltar ao teu raciocínio e continuar a tarefa, é bem mais demorado do que se você estabelecer uma prioridade, terminar aquilo primeiro para depois pegar outra atividade. Ótimo, muito bacana. Isso aí, então já vamos definir isso aí como regra para nossa vida, né?
não começar uma coisa antes de terminar aquela que eu estava fazendo. Isso aí garante produtividade, garante que a gente esteja mais focado e até um pouco mais tranquilo em relação ao que a gente está fazendo, né? E outra coisa que eu gosto sempre de falar, e eu queria saber a tua opinião, como que tu faz isso no dia a dia, é assim, como fazer as coisas que são importantes ser feitas, mas que não são urgentes. Por exemplo, dentro do RH, dentro da atividade que eu exerço, sempre tem coisas que são importantes de fazer, como por exemplo um feedback, um treinamento, né, um acompanhamento de alguém, mas essas coisas vão ficando para depois porque tem que fazer o ponto, a folha, essas coisas que são urgentes no dia a dia, né? Como não deixar a melhoria, o desenvolvimento das tarefas para depois, focando só naquilo que é urgente, né? Como é que tu faz isso? Assim, eu procuro organizar a minha semana de uma maneira que eu deixe um tempo para isso. Então, diariamente eu organizo as atividades, por exemplo, até as 4 horas eu vou fazer as atividades principais, as atividades que estão programadas. Das 4 às 5 eu deixo para esse momento de melhoria. Então eu organizo um horário que, independente se eu produzi ou não, se eu fiz todas as demais atividades, aquele horário é para fazer isso. Uma coisa que a gente faz aqui na Zanetti e que nós estamos cada vez mais melhorando, a questão dos procedimentos. Então, o procedimento é uma coisa muito importante para qualquer atividade, mas se você pensar no tempo, é desgastante, é bastante extenso, bastante complicado de se fazer. Se você for só trabalhando, fazendo tudo que é urgente e não tirar o momento para fazer aquilo, você vai deixar e não vai fazer. Então, a gente trabalha muito isso de estabelecer um dia por semana, 1 hora, a gente vai parar para fazer procedimento. Independente se as atividades estão prontas ou não, aquele horário é determinado para isso. Então, é uma questão de programação. Você tem que programar a tua semana com as coisas que você precisa fazer, definir prioridades, isso é urgente, isso não é tão urgente. Deixar um tempo para as coisas que acontecem sem estarem programadas, porque você pode ter isso também. Isso é bem importante. E deixar também um tempo para essas melhorias, porque é uma questão de você organizar o teu dia, a tua semana e também pensar naquilo que precisa melhorar. Eu acho que é uma questão de você estabelecer um momento e parar para aquele momento, para fazer isso. Bacana. Eu acho que isso faz todo sentido. Então quer dizer que ser produtivo e conseguir fazer as coisas não é entupir a minha agenda de coisas, né? Porque muita gente faz isso. Amanhã eu quero trabalhar muito, então vai lá e bota a coisa a cada 5 minutos, uma coisa para fazer. Sim. E na verdade precisa deixar tempo livre entre uma coisa e outra para os famosos imprevistos, Exatamente. né? Aqueles que vão acontecer, que ninguém queria que ele acontecesse e que vão gerar aí uma bola de neve se tu não tem tempo livre. É um retrabalho, um estresse. Então é questão de você saber definir, de você se programar, deixar esse tempo, melhora até a tua vida. Você não se sente estressado. Quando você consegue produzir aquilo que está programado, você consegue fazer todas as suas tarefas, você se torna uma pessoa melhor, você se sente melhor. Então, muito da questão de organização, ela interfere também na nossa vida, no nosso humor, em tudo que... Porque a gente não consegue separar uma coisa da outra, né? Você não consegue ter um dia exaustivo de trabalho que você achou que não estava produtivo e chegar em casa bem. Não, então você vai chegar em casa, não vai estar legal, isso vai interferir também na tua vida pessoal. Então, e a produtividade, ela não está ligada só ao nosso trabalho. Na vida pessoal, a gente também precisa se programar para conseguir ser produtivo. Ser produtivo não significa fazer muita coisa, significa fazer cada coisa no seu tempo determinado e com qualidade. Isso é ser produtivo. Tendo resultado, né? Tendo resultado. Não adianta começar um monte de coisa e não terminar, não adianta fazer estressado, né? Brigando ou sendo desagradável com as pessoas. Exatamente. Também não adianta fazer um monte de coisa sofrendo, né? Se martirizando, se cobrando, se sacrificando. Então, é o famoso equilíbrio, né? É isso. Então, isso que tu tá falando, a gente já viu coisas bem legais aqui. Ter essa clareza, né? Essa organização na minha mesa, no que eu vou fazer, ter tempo livre, poder dizer não, né? Terminar o que tá fazendo antes de pegar,
se cuidar, estar bem, para poder ter paz de espírito, entre aspas, né? Para poder fazer aquilo que a gente se programou, né? E tal. E assim, os colegas, né? Muitas vezes a minha improdutividade se deve à desorganização do outro, né? Porque atrasa a minha tarefa, aquilo que tinha que chegar para mim às 10, não chega às 10, daí eu tenho que ir atrás. O que tu costuma fazer assim, quando o colega tá atrasado, ou quando tu depende de outros setores, ou quando os processos não acontecem? Olha, aqui na Zanetti a gente tem um hábito bem legal de poder conversar com uma pessoa e tentar entender o que está acontecendo. Então, às vezes, uma tarefa depende da outra, isso em qualquer empresa acontece. Às vezes ela está atrasando a tarefa porque ela não sabe da importância daquilo para a sequência do trabalho. Muito bom. Então, para ela tá tudo bem atrasar. Para ela tá tudo bem, tá tudo de acordo. Ela não sabe qual a importância daquilo que ela faz para a sequência do trabalho. Então, uma coisa que a gente procura fazer muito é que cada um entenda a sequência do processo, aonde o meu trabalho interfere. E quando a gente percebe que alguma coisa não está dando certo, está errado, a gente procura sentar com as pessoas que estão envolvidas no processo, o que vem antes, o que vem no meio, o que vem depois, e entender em qual momento isso está se perdendo e o que a gente pode fazer para melhorar. Então eu acho que é uma questão de entender o que a minha tarefa vai afetar em outras tarefas, em outras funções, e procurar ajudar. O que eu posso te ajudar para que a gente consiga fazer isso dentro do prazo legal? É uma questão de você se colocar no lugar do outro também, né? E entender o que está acontecendo, se procurar ajudar. É questão de entendimento mesmo, de saber até onde a minha tarefa vai interferir em outras tarefas ou não. Ok. E tu consegue perceber, assim, na tua vida prática, né? Até na tua vida pessoal, eu acho, a diferença de uma semana produtiva e uma que não é tão produtiva? Sim. Por exemplo, o que tu ganha, né, enquanto profissional, estando mais organizada? A nível pessoal, né? O que é que tu ganha, ou o que tem de vantagens? Por que uma pessoa deveria fazer esse sacrifício, entre aspas, de se planejar, de se organizar antecipadamente, né? Pensar na semana seguinte, um pouco antes e não só quando chega a segunda-feira. O que um profissional ganha sendo uma pessoa mais organizada? Você pensa que você está perdendo tempo em programar. Eu já estou com a vida corrida e eu ainda vou parar para programar outras coisas. Então, no primeiro momento é normal você achar que isso é uma perca de tempo. Desnecessário. Mas voando aqui, bem que quando você começa a fazer isso de uma maneira que você consegue programar e você vai cumprindo, até a tua autoestima melhora. Porque você começa a perceber, nossa, isso eu estabeleci um prazo e eu consegui cumprir o prazo. Então você consegue se sentir melhor, porque você conseguiu cumprir o prazo. Quando você está atrasado, você se sente pressionado, nada vai direito. Inclusive a tua produtividade já não é a mesma, porque aquilo fica te martelando, você fica pensando, se distrai, né? Uma fuga de energia. Exatamente. Então, a partir do momento que você consegue fazer isso e você consegue cumprir tudo aquilo que você se propôs, você vai se sentir uma pessoa muito bem, porque você conseguiu fazer tudo aquilo que estava determinado para aquele período de tempo, e tudo isso vai afetar no teu relacionamento, na empresa, na tua autoestima. É uma questão de bem-estar. Você se sente bem consigo mesmo, porque você conseguiu cumprir aquilo que estava estabelecido para a tua semana, para o teu dia, enfim, né? Muito bom, bacana. Para mim, uma das coisas que funciona muito é essa questão do agir com folga, sabe? De não encher de coisas, de não pegar muitas atividades ou não pegar peso demais para carregar, como eu falo, né? Coisas demais para decidir. Então, no meu dia, assim, eu procuro acordar sempre meia hora mais cedo do que seria o horário. Porque daí eu posso ficar mais zen, eu posso aproveitar um pouquinho aquela meia hora, eu não preciso já sair correndo, fazendo coisas. Então eu acho que esses segredos, né, a organização, o dizer não, o pensar, né, no tempo livre, o tentar prever as coisas, e principalmente isso que você falou, que eu acho que é muito
difícil nas empresas, por mais que pareça simples, que é o famoso conversar, né? É verdade. Vamos aqui, vamos conversar e vamos organizar melhor isso. Tu falou de procedimentos, então definir métodos, como as coisas devem ser feitas, testar esses métodos para ver se eles não são muito enrolados, para ver se não tem um jeito que vai economizar mais tempo, né? Imagina lá no supermercado, por exemplo, que é um dos nossos clientes, né? É um fluxo intenso de clientes, é sempre um movimento, as coisas acontecem várias ao mesmo tempo, então precisa com certeza ter uma disciplina, ter um foco, ter uma capacidade de organização e planejamento para dar conta daquele ambiente que não é um ambiente todo regradinho, não é um ambiente onde as pessoas vão numa hora determinada ou não vão na outra, né? Às vezes tu pensa que o movimento vai acontecer meio-dia, ele acontece às 9 da manhã, Sim. ele acontece no meio da tarde, às vezes não para mais. Então isso tudo é um fato gerador de ansiedade, de estresse, parece que as coisas eu não tenho controle sobre elas. E o tempo, a gente dizia, né, e eu digo sempre isso na minha fala, que a gente tem um ditado que tempo é dinheiro, né? É verdade. Mas dinheiro foi feito para guardar e tempo não dá para guardar, né? Sim. Então, cada minuto você tá perdendo alguma coisa e aquele minuto que passou, Não né? volta mais. E aí também não adianta se martirizar. Ai, eu não tô conseguindo, ai, não vai dar isso, ai, não vai dar aquilo. Tem que, não, para tudo e como que eu vou fazer para conseguir? Esse acho que é várias coisas que a gente pode ter como base, né? Uma coisa também que eu acho bem importante, que hoje a gente tem tantas ferramentas para fazer isso, é você deixar a tua cabeça livre para aquilo que realmente precisa. Então, anotação, agenda, porque se você pensar, não, eu vou guardar tudo na minha cabeça, de repente você tá no meio de outra coisa que não tem nada a ver, vem aquele estalo, amanhã eu tenho tal coisa para fazer. Esqueci tal coisa. Ou esqueci tal coisa. Meio da noite, aconteceu comigo já. O famoso esqueci tal coisa. Então, a gente tem ferramentas, a gente tem que usar isso para o nosso bem-estar e deixar a tua cabeça livre para aquilo que realmente precisa, para ter ideias, para planejar, para pensar como fazer. Mas as atividades, o que você tem que fazer, utiliza a agenda, seja ela física, seja a agenda do Google, enfim, porque ela vai ser um auxílio, vai te ajudar, sabe? Você não precisa se sobrecarregar, somente achar que a tua cabeça vai funcionar para tudo. Então isso é uma das coisas que as pessoas ainda não estão adaptadas a utilizar. Aos poucos, claro, estão começando a usar, mas não é uma coisa assim que a gente vê que todo mundo utiliza e tal, e que faz a diferença. Porque a gente não consegue guardar tudo, né? Isso é certo, a gente precisa de alguém auxiliando de alguma coisa, e por que não fazer isso com a tecnologia, né? Já que a gente tá tão vidrado ali no celular, no computador o tempo inteiro. Então, deixa a sua cabeça livre para aquilo que realmente você precisa utilizar ela. E utiliza das ferramentas de agenda, de outras coisas para te lembrar aquilo que você precisa fazer. Claro. Isso é bem importante também, que ajuda a gerir o tempo, a gastar menos tempo com preocupações, com coisas que você pode vir a esquecer, e é uma forma de organização também, né? Muito bom. Aplicativos, hoje em dia a gente pode até pesquisar alguns, né? De produtividade, de alarmes, aquele famoso beba água, né? Aquele negocinho que toca ali. Para sua saúde tem vários, mas também tem vários de controle de agenda, de controle de tarefas, né? De caderno de anotações ali que vai levando através da tecnologia essa informação ali para sua área de trabalho, né? Que eu acho que são coisas muito importantes. Então, a produtividade mais do que nunca é uma característica de um profissional de sucesso, né? Que ele tenha o que tu falou, essa higiene mental, né? Essa cabeça livre, essa cabeça mais leve, para poder não estar sempre com essa angústia de não tô conseguindo, não vou dar conta, tô na correria. E às vezes até trazer para a vida real, porque muitas vezes essa desculpa de tô na correria é um hábito. Só que esse hábito vai fazendo a gente também se sentir ansioso, né? Sim. A gente poderia dizer outras coisas, e você conhece, eu também conheço, profissionais que meio que tiveram piripaque, assim,
por não conseguir lidar com as coisas, por estar, né, se cobrando muito, daqui a pouco precisou hospital, subiu a pressão, desmaiou, infartou e tal. E se a gente não olhar para isso, então produtividade também é cuidar da saúde, também é fazer atividade física, também é poder beber água, também é poder dar uma respirada de vez em quando, aquelas férias de 5 minutos ali que tu sai e vai respirar um pouco, porque senão o corpo pira mesmo. Padece, né? Chega um momento que não aguenta. Então, como tudo está interligado, você precisa desse cuidado com a sua saúde, principalmente com a saúde mental. Então, você passa o dia inteiro ali com a cabeça funcionando, trabalhando. Se você não se permitir tirar um momento para você descansar a cabeça, fazer algo que uma meditação, uma caminhada, ler um livro diferente, para utilizar a tua mente de outra forma, para que ela se desligue daquilo que você passou o dia fazendo e ela possa descansar um pouco, isso também é bem importante, senão no outro dia você continua naquela correria, com a cabeça ligada, né, totalmente voltada às atividades e consequentemente você não vai conseguir ser uma pessoa produtiva, você não vai estar bem consigo mesmo, né? Então isso é bem importante, cuidar da saúde, tirar um momento para si, a gente precisa se desligar, a gente precisa parar e pensar, não, eu passei o dia correndo, eu tenho que tirar um momento para voltar para mim, para minha essência, para me encontrar, para me desligar, para minha autoestima voltar, recarregar as energias para que no outro dia eu possa continuar. Senão, se você não tirar esse momento, uma hora você realmente pira, é aquilo que a gente falou. E se você não está conseguindo, não está se sentindo produtivo, isso vai te sobrecarregando, Chega um momento que realmente você para e pensa, poxa, não sou a pior pessoa do mundo, não consigo fazer nada, né? Não sirvo para nada. Então é bem importante todo esse cuidado com a mente, com o corpo, porque faz diferença realmente. A gente precisa estar com a mente tranquila, amenizada, para que a gente consiga determinar novas atividades, novas ações e que a gente consiga cumprir com aquilo que a gente se propôs a fazer, né? Isso é bem importante, cuidar da saúde, cuidar da mente, porque isso também interfere na tua produtividade, né? A gente falou antes de dizer não, né, para determinadas coisas, mas junto com o dizer não também vem o pedir ajuda, né? Também. Que é essa humildade de pensar e refletir, eu não estou conseguindo sozinho, né? Colega, vem aqui, o que tu me sugere, né? Não estou conseguindo dar conta disso que está chegando aqui para mim, o que a gente pode fazer de diferente? É bem importante. Porque senão a gente vai simplesmente não entregando, simplesmente deixando para depois, simplesmente se atrasando e não toma nenhuma ação para corrigir aquilo. Vai assim 1 ano, 2 anos, e aí que culmina nesse estresse, né? Então eu sozinha não vou dar conta, então eu preciso reorganizar a minha vida e às vezes para isso a gente precisa de ajuda do colega, do gestor. Olha, gestor, tenho tantas tarefas, essas tarefas não estou conseguindo fazer, o que a gente pode olhar, o que tu me sugere, o que eu podia mudar, será que tem alguma coisa que eu estou fazendo que eu estou enrolada demais, que eu podia fazer de um outro jeito, né? Porque quando a gente está mergulhado ali, nem sempre a gente enxerga. E às vezes a pessoa que está do lado diz, por que tu não faz assim? Meu Deus, nunca tinha pensado sobre isso. Sim. Então, essa produtividade é poder você ter essa humildade também, é você ter essa consciência do que você está fazendo, né? E que você pode pedir ajuda e que tudo bem, não tem problema nenhum. Exatamente. Isso é principalmente as mulheres, né? Sim. A gente quer carregar o mundo nas costas, né? Seja na família, seja no trabalho, em tudo. Então, às vezes você pedir ajuda, você pensa, poxa, como que eu não consegui? Você se sente mal por ter que pedir ajuda, mas é uma questão de consciência. Você perceber que você não está bem, que você não está conseguindo e que se você pedir ajuda e a pessoa possa te ajudar, consiga te ajudar, tudo vai fluir. Então isso é bem importante, a gente tem que ter humildade, a gente tem que parar e dizer, não estou conseguindo, preciso de ajuda antes que eu enlouqueça. Não pode esperar chegar o momento que você não aguenta mais, que tudo já se sobrepôs, para você pedir ajuda. Então ter essa percepção, não, eu estou tentando, eu estou me esforçando, mas da mesma forma eu ainda não estou conseguindo, alguém precisa me ajudar, é bem importante. E como você disse, quem está de fora sempre tem uma visão diferente daquilo que a gente está fazendo. E isso melhora muito. É questão de
de repente você tá ali focado, você não enxerga, mas outra pessoa te dá uma ideia melhor, bem diferente, porque ela tá vendo de maneira diferente, e isso vai ser bom para todo mundo, você vai conseguir cumprir tudo aquilo. Então pedir ajuda é bem importante, parar e pensar, não, e como você disse, não tem problema, ninguém é obrigado a cumprir tudo, a fazer tudo sozinho. É uma questão de você ter humildade, pedir ajuda, porque isso vai fazer bem para você e para todo mundo que está à tua volta, né? Muito bom, bacana, ótimo papo. Vamos resumir um pouquinho o que nós falamos aqui? O que é importante? Organização da mesa, da agenda, do dia. Estabelecer as prioridades. Definir prioridades. Deixar um tempo livre para as coisas, para os imprevistos e também para planejar a próxima semana ou coisas que você quer melhorar. Saber dizer não. Saber dizer não. Pedir ajuda quando necessário. Se cuidar. Ter tempo livre para si. Muito bacana o nosso papo, né? Acho que foi bem produtivo. Mande sua pergunta, a gente tá sempre aqui. A ideia do Webinar Zanetti é poder levar uma reflexão, é poder levar um conhecimento, é poder levar um conteúdo através da nossa expertise, né? Para você que nos acompanha. Então, fique ligado, a gente sempre tem assuntos diferentes, convidados diferentes. Estou muito feliz de estar aqui de novo, Diana. Que bom, eu também, obrigada. Isso aí, então legal. Até a próxima. Fiquem ligados. Tchau.